Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Termodinâmica 1, professor Gabriel. E hoje, não sei se vocês se recordam, mas nas aulas passadas vimos como utilizar as tabelas termodinâmicas, né? Tanto para identificar valores de alguma propriedade, como por exemplo o volume específico, assim como para determinar a fase do fluido, né? Se ele está na saturação, se ele é líquido comprimido ou se ele é vapor superaquecido, tá? Mas todos os exemplos que vimos até o momento foram adotando o que? Que as propriedades eu conseguia encontrar diretamente na tabela, né? Ou seja, a temperatura eu conseguia achar aqui diretamente, a pressão e etc. E se eu não tiver a temperatura aqui da tabela? Por exemplo, pessoal, e se eu quiser saber a temperatura, né, a pressão de saturação para a temperatura de 31,5 graus Celsius? Eu não tenho 31,5, eu tenho 30 e o 35. Né? Eu tenho a pressão de saturação para 30 graus Celsius, que é 4,2, e tenho a pressão de saturação para 35 graus Celsius, que é 5,6 kPa. E para 31,5, pessoal, como que a gente faria isso? Tá? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Veremos como se obtém isso por meio da interpolação linear. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como mencionei, veremos hoje como utilizamos da interpolação linear para determinarmos propriedades termodinâmicas que não estão explicitamente na tabela, né? Então, a gente tem um meio termo ali que não existe, tá? Para isso, pessoal, eu quero relembrar com vocês alguns conceitos que vocês já viram no curso, acredito eu, em geometria analítica, tá? Então, pessoal, como que a gente vai encontrar? Primeiro eu quero que vocês entendam o que tem por trás disso, tá? Então, pessoal, imagina que eu vou queira saber a minha pressão de saturação para 31,5 graus Celsius, ok? Vamos imaginar que eu tenho um diagrama de temperatura por pressão, tá? Então, a temperatura é o Y lá que a gente utilizava, né? Na geometria analítica, né? E a pressão é o X, tá? Aí a gente vai lá na tabela e olha, ó. Bom, eu não tenho o 31,5, eu tenho 30 e o 35, né? Eu até esqueci de pegar aqui. Vou pegar o 35 também, que eu tinha me esquecido, que ele é importante aqui para esse caso em específico. Tá? Então eu peguei aqui o 35. Então, ó, vamos imaginar o que a gente tem. Bom, para 30 graus, eu sei que a pressão de saturação é 4,246. Então, ó, vou anotar aqui, para 30 graus, a pressão de saturação é o que? 4,246. Vamos adotar, pessoal, para não ficar repetindo a propriedade, que a pressão está em kPa e que a temperatura está em graus Celsius, para não precisar ficar repetindo, né, as unidades. E a gente tem o que? 35, né, o próximo valor, que é 5,628. Então, a pressão para 35 graus Celsius é o que? 5,628 a pressão para uma temperatura de 35 graus Celsius, tá? E a gente quer saber o que? Para a temperatura de 31,5, ok? Como que isso é feito, pessoal? Eu tenho esses dois pontos aqui de vermelho, vocês concordam? Eu tenho a pressão para esse caso aqui e para esse caso aqui, né? Ó, tudo bem? Para esses dois casos. O que, que a interpolação linear nos diz? Que se eu ligar esses dois pontos aqui por uma reta, né? Calma aí que não ficou legal essa reta, né, pessoal? Vou desenhá-la aqui novamente. Então, a interpolação linear nos diz que se eu ligar esses dois pontos na reta, qualquer valor intermediário aqui, basta eu seguir a inclinação da reta que eu consigo obter. Então, por exemplo, ó, se eu tiver essa temperatura aqui, ó, seguindo essa inclinação da reta, a pressão vai dar aqui.
Tudo bem, ó? A mesma coisa. Se eu pegar uma temperatura aqui T2 e eu seguir essa inclinação da reta, a pressão vai dar aqui, ó, nesse ponto, tá? Então é isso que a interpolação linear nos diz. Isso é uma aproximação exata do que ocorre na realidade, pessoal? Não, não é uma aproximação exata. Mas se eu tiver um intervalo aqui muito pequeno, por exemplo, entre 30 e 35, eu tenho um intervalo muito pequeno. Então, provavelmente, vai ser uma aproximação razoável. Porque se eu tenho esse intervalo muito pequenininho e eu ligá-lo por uma reta, a chance do ponto estar próximo dessa reta é muito grande. Agora, se eu pegar um intervalo muito grande, por exemplo, pegar a temperatura de 30 e a de 100 graus Celsius e eu usar a mesma coisa, pode ser o quê? Que o comportamento aqui dos pontos ele não seja uma reta, mas ele seja algo desse tipo. Então, se eu ligar daqui até aqui, não vai descrever bem o comportamento, tá? Mas, para nosso caso aqui, como a gente está pegando intervalos pequenos, né? Por isso que a gente tem que sempre escolher o antes e o depois, essa informação ele acaba sendo bem precisa, tá? Então, eu quero que vocês entendam esse conceito e por que a gente aplica. Existem outros tipos de interpolação? Sim, por exemplo, uma interpolação parabólica, né, ou quadrática, ela vai ter uma exatidão maior, tá? Mas ela dá muito mais trabalho para se fazer também, tá? Então, como que a gente faz para achar os valores por esse modelo? Primeiramente, pessoal, a gente tem que achar o quê, né? Bom, vamos voltar antes disso, né? A equação de uma reta, não sei se vocês lembram, era essa expressãozinha aqui, ó. Y igual a y0 mais mx menos x0, tá? O y0 era o coeficiente linear, né? Ou seja, onde iniciava a minha reta, né? O m era o coeficiente angular. O x0 seria o ponto x equivalente ao meu coeficiente linear, né? O x é o ponto onde eu quero saber o valor de y, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, no lugar do y, a gente pode colocar a temperatura, tá? T é igual a T0 mais m, e no lugar do x é o que? A pressão, tá? Ok? Na verdade, pessoal, não ficou legal, porque o que eu preciso achar é a pressão. Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou colocar como pressão no lugar do y, tá? Que aí já vai dar direto o valor que a gente quer, né? E a temperatura no lugar do x, tá? Facilita a nossa vida, tá? Bom, pessoal, então finja que isso aqui eu inverti, tá? Na verdade o y está aqui e o x está aqui. Vai complicar um pouco, mas daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, para achar essa inclinação, pessoal, como eu faço? Eu calculo a variação do y pela variação do x. Do quê? Dos pontos que eu tenho. Então, seria a variação da pressão pela variação da temperatura. Qual a variação da pressão que eu tenho aqui, por exemplo? Eu tenho 5,628, que é a pressão final, e a pressão inicial é o quê? 4,246. Final inicial da reta, tá, pessoal? Estou falando. E qual que é a variação de temperatura que eu tenho? 35 menos 30. Então, fazendo isso aqui, pessoal, eu obtenho a inclinação da reta, tá? Vou entrar aqui na calculadora, né? Só para a gente ver quanto isso ia dar. 628 menos 4,246 dividido por 5. Isso aqui vai dar 0,2746 quilopascal por grau Celsius, né? Tudo bem? Beleza. Tudo bem? E aí a gente aplica, a gente encontra as outras informações. Por exemplo, o meu y0 é a pressão no início. Qual que é a minha pressão inicial?
4,246. Meu M eu achei. O meu X é a temperatura no qual eu vou desejar determinar a pressão. Qual temperatura que é? 31,5. Ok? T0, temperatura onde eu tenho meu P0. É o que? 30 graus Celsius, né? E aí o resto eu tenho, pessoal. Então, ó, se eu jogar, né, ó, nessa expressãozinha aqui, ó, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter que a pressão vai ser igual a 4,246 kPa, mais o meu coeficiente angular, que é 2,746 kPa por grau Celsius, vezes o que? 31,5 menos 30 graus Celsius. Vocês vão ver que a unidade vai dar em quilopascal, tá? E aí, pessoal, é só fazer o cálculo, tá? Eu vou fazer aqui direto para facilitar a minha vida, mas vocês podem fazer com calma. Eu vou ter um resultado, vou aproximar até 3 casas, tá, pessoal? Que já é muito, para ser sincero. Se vocês aproximarem até 3 casas, tá ótimo. A pressão, tá, pessoal? O volume específico, como a gente tem variação a partir da quarta e quinta casa, sexta, por aí, pode aproximar com mais casas, tá? Então, essa seria a minha pressão. E aí, pessoal, vamos ver se faz sentido. Ó, digamos assim, no início, para 30 Gauss eu tinha 4,2. No final eu tinha 5,6. Eu tenho um ponto intermediário aqui entre o 4,2 e o 5,6, que é o 31,5. Então eu teria que ter um valor intermediário entre esses dois. E realmente deu 4,66, tá? Então, pessoal, é isso que a gente faz para achar valores que a gente não tem lá na tabela, tá? Essa é a nossa interpolação linear, ok? Lembrando que o meu y vai ser sempre a variável que eu desejo obter e o x é o que eu já sei, tá? Isso facilita a gente nos cálculos. Então, pessoal, aqui eu vou fazer um novo cálculo de um novo exemplo, só que agora eu quero que a gente faça, né, o volume específico para a temperatura de 31,5 graus Celsius. Qual o volume? Do vapor saturado, ou seja, o VV. Então, ó, como que normalmente eu faço? Eu crio uma coluna aqui para temperatura, que são as variáveis que eu tenho, e outra para o volume específico, que é o que eu desejo obter. E eu coloco as informações, pessoal. Ó. Novamente, meus extremos são 30, pulo uma linha, né, pessoal, e o 35. Para 30 graus, qual que é o volume específico do vapor saturado? 32,892. Para 35, que é o próximo, vai ser o quê? 25,216. Ok? Eu quero saber para qual a temperatura? 31,5. Ok? E aí, pessoal, o que eu vou ter? Aqui é o meu T0, né? Ou vou colocar em termos de x, né? Aqui é o meu x0, né? Que é o que eu tenho. Aqui é o meu x1 e aqui é o meu x. Tudo bem? Aqui é o que? O meu y0, o meu y1 e aqui é o que eu quero saber, que é o meu y. E aí, pessoal, eu aplico a mesma expressão, tá? Ó, o m, ele é o que? Delta y sobre delta x, né? O meu coeficiente angular. O que é o delta y? y1 menos y0, x1 menos x0. Eu estou analisando a inclinação dessa reta, né? Ó, o m eu não comentei, pessoal, mas ele é o que? Seria a inclinação dessa reta aqui, ó. O tangente de θ é o m, tá? Beleza, tá? Então aqui ficaria 25,216
Opa, faltou menos, né? Menos 32,892. E aqui vai ficar 35 menos 30. Vamos lá fazer o cálculo. 25,216 menos 32,892 dividido por 5, né? Vai dar menos 1,535. Qual que é a unidade? O meu y é o quê? Metro cúbico por quilo. E o meu x é graus Celsius, né? E aí eu utilizo a equação da reta, ó. Mais m x menos x0, ok? Meu y0, pessoal, é o que? É o 32,892. Meu m é o que eu obtive ali, ó, menos 1,535. Eu não vou colocar as unidades dessa vez não, tá, pessoal? Qual que é o meu x final? 31,5, que é para qual valor de temperatura eu quero saber. E o inicial é de 30. Então, ó, é só fazer o cálculo. Vezes 1,5 mais 32,892. Eu vou ter um volume específico, né, do vapor saturado de 30,589 metro cúbico por quilo. Esse aqui vai ser o meu PV. Tá feito, ó. E aí vocês veem novamente, ó. Tinha que dar entre 32 e 25. Deu 30, né? Além disso, ele deu mais próximo do de 30 do que do de 35, que faz sentido, porque o 31,5 está mais próximo do 30. Então, pessoal, é assim que a gente faz uma interpolação simples, tá? Então, agora a gente vai ver quando a gente precisa fazer uma interpolação dupla para chegar no resultado que a gente precisa. Então, pessoal, agora vamos fazer uma interpolação dupla, ou seja, quando a gente precisa interpolar duas vezes para obter o valor. Essa aqui é a tabela da água, vapor da água superaquecido, tá, pessoal? Que é a tabela B.1.3, eu acho que é, mas tudo bem. Então, imagina que a gente mediu lá no nosso sistema e a pressão está 1.100 kPa e a temperatura está 270 graus Celsius. E eu quero saber o volume específico do meu vapor, né? Por algum motivo. Como que a gente faz, tá? Se vocês notarem, ó, se vocês olharem lá na tabela, eu vou ter a pressão de 1000 e a pressão de 1200. Tá? Então eu já não tenho a pressão de 1100. Aí você pode falar, mas eu posso ter minha temperatura, né? Não, ó, eu tenho a temperatura de 250 e 300, né? Então, pessoal, nesse caso complica um pouco nossa situação, porque eu vou precisar achar um meio termo de pressão, né? Ó, uma pressão aqui de 1100. E depois eu vou precisar achar um meio termo aqui, ó, de temperatura, que é 270 graus Celsius. E aí? Bom, pessoal, aí o negócio fica mais chato mesmo, tá? O que a gente faz? Normalmente a gente faz uma interpolação em relação a uma das propriedades, ou pressão ou temperatura, e depois eu interpolo para outra, tá? Como assim, professor? Aqui eu vou fazer um exemplo então para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Ó. Vamos, por exemplo, fixar a nossa pressão, tá? Vou imaginar que eu tenho minha pressão aqui, ó, quilopascal. Isso, se a gente fixa, digamos assim, se a gente vai interpolar com a pressão, a gente tem que fixar a temperatura. Então, primeiro, a gente vamos olhar os valores para 270, ou 270 não, 250 graus Celsius, tá? Então, ó, eu vou ter uma pressão de 1000 kPa
que eu tenho a de 1.200, eu quero saber de 1.100. E aqui eu vou ter a minha temperatura não, desculpa, porque eu quero saber o volume específico, né? Metro cúbico por quilo. Para 1.000, eu tenho um volume específico para 250 graus de 0,2327. Para a pressão de 1.200, eu vou ter um volume específico do que? De 0,1924, né? E esse aqui é o que eu quero saber. Vamos chamar ele de Vx, por exemplo. E aí eu vou fazer a mesma coisa para 300 graus. Mas primeiro, vamos estimar esse aqui, né? Então os valores que eu tenho são os x, né? Aqui é o x0, aqui é o x que eu quero saber, aqui é o meu x1. Aqui é o meu y0, o que eu quero saber, e o meu y1. Então eu acho o meu m, que é o y1 menos y0. Desculpa, pessoal, dividido por x1 menos x0. Né, eu vou ter o que? 0,1924 menos 0,2327 dividido por, né, 1.200 menos 1.000. Então vou arrastar aqui para o lado. Vamos fazer essa conta aí. Vai ser 0,1924 menos 0,2327. Tudo isso dividido, já vou fazer, dá para fazer aqui de cabeça, né? 200. Então, eu vou ter um 3 zeros 2015, né? Vou arredondar até aqui, né, pessoal? Qual a unidade que é, né? Metro cúbico por quilo sobre quilopascal. E aí, pessoal, aplico lá a equação da reta, que é o y é igual ao y0 mais m vezes o que? X menos x0. Eu já coloquei no lugar do y vx, tá, pessoal? Então, ó, y0 é o que? 0,2327. Meu m, 3 zeros 2. Meu x, 1.100. Meu x0, 1.000. Então, ó, já vou fazer, é vezes 100, né? Vai dar isso aqui, mais 0,2327. Dá 0,2126. Ok? Dica do Gabriel, tá, pessoal? Quando vocês têm, pessoal, exatamente a metade, né, do intervalo, por exemplo, 1.100 está exatamente na metade, né? Vocês vão observar que o valor interpolado do V também vai dar metade. Qual metade? Da diferença aqui, né, pessoal? Né, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, o que dá 1.100 não é metade? Por quê? Porque é como se eu pegasse o quê? 1.200 mais 1.000 dividido por 2, não é? Então, ó, se eu fizer ali, ó, pessoal, 0,2327 mais 0,1924 e dividir por 2, dá exatamente o valor que a gente calculou, tá? Isso é válido exatamente quando eu tenho a metade, tá? Caso contrário, eu tenho que fazer essa calculeira, tá? Mas tudo bem. Então, eu achei o Vx para 250. Vou fazer a mesma coisa para 300 graus Celsius, né? Ó. 300 graus Celsius, o que eu vou ter? Mesma coisa, pressão que eu estou variando e o meu volume específico. A pressão, eu tenho os valores de 1.000, 1.200, eu preciso achar o 1.100, e o meu volume específico para 1.000 kPa é 0,2579. Para 1.200 é o que? 0,21382.
e aqui é o meu Vx2 que eu vou achar. Como é metade, pessoal, vocês podem fazer o cálculo aí, para o vídeo, faz o cálculo, tá? Igual fiz anterior, mas eu sei que vai dar metade, então é bom que aí vocês praticam também. Então pausa aí, faz o cálculo, e aí vai ter que bater com esse resultado aqui que eu estou informando para vocês. Vai dar 2,359. Então 0,2359 metro cúbico por quilo, tá? Beleza. Então aqui, pessoal, eu já achei para a pressão que eu quero os valores de volume específico. Só que para 250 e 300 graus Celsius. Agora eu vou variar a minha temperatura. Então, vou ter temperatura em graus Celsius e o meu volume específico. Por quê? Porque aqui eu já tenho os valores para pressão de 1100. Né, ó. Beleza. Temperatura, pessoal, eu vou ter o de 250, eu vou ter a de 300 e eu quero para 270 graus Celsius. Volume específico, pessoal, para 250 a gente calculou e deu 0,2126. Para 300 deu 0,2359. Aqui vai ser, e aqui é o volume específico que eu quero, tá? Aqui eu não vou ter a minha metade, pessoal, então vou ter que fazer a calculeira tudo de novo. Então, os valores que eu tenho são os x, e os valores que eu não tenho são os y, né? Meu m, que é o y1 menos y0 por x1 menos x0, vai ficar o quê? 0,2359 menos 0,2126 dividido por 300 menos 250. Então, ó, menos 0,2126 dividido por 50. Eu vou ter 3 zeros, 465, né? Metro cúbico por quilo por grau Celsius, né? E aí, ó, o meu volume específico vai ser o que? O meu y0 mais o meu m, x menos x0. Meu y0 é o que? 0,2126. O m a gente acabou de calcular, é 3,0465. O valor de x para que eu quero é 270 graus. E o x0 é o que? 250. Então, ó, vai ficar esse cara vezes 20, né? Mais 0,2126, que vai dar 0, vamos dar uma arredondada, né? 222 metros cúbicos por quilo, tá? Se vocês olharem, é um resultado que faz sentido porque dá entre os dois, tá? Então, pessoal, é assim que a gente utiliza interpolações simples e duplas para determinar propriedades termodinâmicas. Na próxima aula, eu vou elaborar junto com vocês no Excel uma forma da gente já deixar isso pré-calculado, para a gente só substituir os valores na tabela e já dar o resultado final para a gente, tá? Então, obrigado e até a próxima.